Antes de eu pregar, eu quero salientar algumas coisas que há 25 anos de cristianismo, de evangelho, de vida com Deus. Eu me converti com 17. Hoje eu tenho 43 anos, vou fazer 44, agora dia 1º de novembro. Espero que vocês se liguem, né? Entendeu? E eu, apesar de respeitar muito, de entender, apesar de... Eu não sou pastor, eu não sou bispo. Eu não aceito esse rótulo mais. Mas eu aceito o rótulo de servir. Eu acho que servir é muito mais importante. Algumas pessoas me perguntam por que eu falo isso. Eu digo que esses rótulos também, dentro deles, veio algumas prisões que nos atrapalham de enxergar a vida como Jesus nos ensinou. A gente às vezes enxerga a vida como a religião ensina e não como Cristo ensina. Enquanto Cristo está falando de amar o próximo, a religião está falando de julgar o próximo. Então, apesar de eu respeitar muito, de entender o propósito desse chamado, do episcopado, do pastor, hoje eu sou servo. Prefiro servir, é mais gostoso. Tá? Mas não estou aqui dizendo que eu não possa me chamar de bispo, por costume, não tem problema algum. Tá bom? A outra coisa é que eu vim aqui, como prometido da última vez, eu vim lançar, faz uma semana, né, Marcos? É uma semana hoje, né? Segunda-feira faz uma semana. O meu livro, que é o Burnout Espiritual. Todo mundo me pergunta o que é burnout. Para simplificar, burnout é esgotamento de força. Né? E é um livro perigoso, instigante e importante. E também direcionador. Por quê? Esse livro ele faz a gente entender o que é servir e o que não é. O que é fé e o que não é fé. Então, eu vim para vender, obviamente, né? Aquele que puder adquirir, não vai se arrepender, tá? De contrapartida, o versículo-chave desse livro é Mateus 11, 28. Toda a história, apesar de aqui eu citar vários teóricos, vários nomes, vários psicólogos eu cito aqui, teólogos também, mas o versículo-chave é Mateus 11, 28, que é o texto de Vinde a mim, os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. Em outras versões está, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem conhece esse texto? Todo mundo. Já foi pregado todas as formas dessa palavra já foi pregado. Porém, existem algumas coisas que eu quero destrinchar nesse texto aqui para te ajudar a entender qual é o propósito mais enraizado daquilo que Jesus está falando. No versículo 29 de Mateus 11, ele dá a continuação que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto, eu tenho a impressão de estar mordendo... Já mordeu pêssego? Não é suave. A mordida não é tão gostosa, ele não esfarela na boca. É disso que se trata o texto. De ter uma vida cristã sem peso algum. De ter uma vida em Jesus Cristo sem sobrecarga. Há uma coisa que gira em torno da gente, que é o medo de pecar. Quando a gente lembra desse termo, já dá uma aflição, já dá um frio na barriga. Quando o irmão vem até nós, e eu estou falando aqui enquanto psicólogo, enquanto estudante de psicologia, quando o irmão vem até nós, chega até a gente e fala assim: olha, isso é pecado, a gente já se retrai, não é assim? A gente já fica, é mesmo, varão? Porque já entrou dentro do nosso consciente de que a gente não deve pecar. E aí andamos pisando em ovos. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma liberdade tal em que você vai ultrapassar, vencer o pecado.
com atitudes, comportamentos leves, e não porque tem medo de pecar, mas porque simplesmente o pecado não faz parte da sua vida. Glória a Deus. Não é o medo de pecar, mas saber que em Cristo Jesus todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então cabe a mim entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. Dentro disso também, quando a gente entende essa limiar, a gente acaba também entrando numa outra limiar perigosa, que é a limiar do julgamento. Por eu entender que eu tenho uma vida livre em Jesus, quando eu encontro alguém que não tem, eu entrego essa pessoa nas mãos do pecado. Quando falo nas mãos do diabo, né? Como muitas vezes a gente faz. Entretanto, esse texto, ele tem uma conotação que, ao meu ver, é magnífica. Não existe ninguém, nem na terra, nem no céu, que fala assim: vinde a mim, vem até mim, que eu vou tirar seu cansaço. Vem até mim que eu vou tirar toda a carga. Pode vir. Você não encontra ninguém. Nem na filosofia, nem na religião, nem em qualquer outra ciência, você não encontra ninguém falando: pode chegar até mim que você vai sair daqui tranquilo. Pode vir até mim que você não vai ter carga nenhuma. Pode vir. Só Jesus fez isso. Só Jesus falou: vinde a mim os cansados. Eu quero os cansados. Quem não tiver não precisa vir. Mas os cansados, vem até mim. Sobrecarregados, vem até mim que eu vou tirar o peso de vocês. Barão, como é que esse peso foi tirado? Sendo que eu e você ainda até hoje estamos quase curvados devido a toda essa situação que nós vivemos nesse mundo. Cadê o peso que Jesus falou que ia tirar? Quando eu acordo de manhã mal-humorado, pego o ônibus, vou trabalhar e falo: meu Deus, eu não quero estar aqui. Ou quando eu estou irritado, ou quando, sabe, quando você chega na esposa, ou chega no esposo e fala: não quero conversa hoje não. E nós somos cristãos, não somos? E conhecemos esse texto, não conhecemos? Mas estamos vivendo ele? Alguém pode responder? Estamos vivendo esse texto? Sim ou não? Sim, estamos vivendo. Porque não é disso que se trata. É que quando você está nesses momentos de sobrecarga, você não lembra que ele morreu na cruz do Calvário. E que tudo que acontece nas nossas vidas é para crescimento e entendimento. E muitas vezes essa sobrecarga é culpa sua. Porque tudo que é o cotidiano, ele é repetitivo. A ponto de você entender o que vai acontecer ao longo dos dias. Mas você que faz tudo se repetir. Você que faz questão de acordar com peso nas costas. Você que faz questão de andar sobrecarregado. Porque a carga já foi tirada, mas quem coloca de volta é você. Verdade, glória a Deus. Quem faz questão de deixar essa carga nas... Assistiu o filme Peregrino? O filme é um horror, né? O filme é feito no fundo de garagem, né? De quintal. Mas é a pura verdade. Né? A palavra, eu acho muito interessante que quando você vai para o hebraico, o significado da palavra sobrecarregado, é isso? Peraí. Deixa eu encontrar aqui na minha colinha. Olha lá. A palavra sobrecarregado é portizo no hebraico, que é colocar uma carga sobre ou carregar. Metaforicamente falando, é como se fosse assim: oprimir alguém com uma carga. Oprimir. Quer dizer, então, o contexto aqui está falando de algo que foi colocado, de alguém que colocou o peso em alguém. Não é isso? Quando a gente pega essa tradução e colocamos em cima do texto como exegese, a gente descobre que Jesus está falando de alguém que colocou o peso em alguém, ou de alguma coisa que colocou o peso em alguém. Não é isso? E essa é a palavra sobrecarregado. Agora a palavra cansado era um pouquinho mais reveladora. Ela diz assim, que é copos. A outra é portizo e essa é copos. Que diz assim: ato
de bater no peito com aflição e tristeza. É como se você estivesse apanhando. Entende? Aí diz assim, que aborrecimento, causar aborrecimento em alguém, fazer trabalhar para ele, intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. É a palavra cansado. Mas o texto mais chave aqui é quando alguém bate no peito com aflição e tristeza. Aquela pessoa que não está aguentando mais. Eu estou cansado. Agora, isoladamente, a gente falou de cansaço e sobrecarregado. Cortizo, né, representa a carga que é colocada sobre alguém, e cansaço é a aflição. Então, para a gente entender com uma conotação mais profunda, aqui está falando de corpo, peso no corpo, e a outra está falando de emocional. Ambas se juntam. Certo? Deu para entender até aqui? Sim. Pois bem, agora vem a parte mais reveladora. Jesus, quando fala sobre esse texto, Jesus está tendo um panorama de ideias, pensamentos e entendimento. E quem eram os detentores dessas três coisas? Era a religião. Eram os fariseus. Eram os saduceus. Era a filosofia da época, que fazia com que as pessoas tinham peso quando sentavam na cadeira de uma sinagoga. Ao invés de elas saírem tratadas, curadas, elas saíram com muito mais peso, sobrecarregadas, entristecidas. O que eu não vou nem me demorar muito. O que eu quero tratar nessa noite é que nós venhamos ser homens e mulheres que entendem que Jesus não veio por peso e carga sobre nós. Ele não veio nos machucar. Ele não veio fazer com que a gente saia daqui entristecido. Precisamos entender duas coisas. Existe um problema que é seu. E existem problemas espirituais. O problema que é seu, muitas vezes, pode ser um conglomerado de coisas espirituais. Obrigado. Como também pode ser ao contrário disso. Agora, como ter uma vida em Cristo Jesus leve? Como viver um caminho em Cristo Jesus em tranquilidade, em mansidão, confortável, sem medo, a ponto de você falar assim, hoje eu não vou para a igreja, e se sentir muito bem, ainda, que eu acho que é a coisa mais difícil nos dias de hoje. A ponto de você falar assim, hoje eu não vou para o culto, mas eu também estou bem. Afinal de contas, o que é pregado lá, eu estou vivendo na minha vida. E quando eu vou para a igreja, eu não vou mais para tirar a carga que hoje eu tenho. Agora eu vou simplesmente para adorar. Porque o que começa na igreja vai sendo concluído ao longo da minha vida. Você já reparou que as pessoas vêm para a igreja para tirar a carga? E aí quando ela entende que Jesus não vai tirar essa carga, porque o que ele tinha que fazer para que essa carga fosse tirada, ele já fez, e a pessoa vai para casa com a mesma carga. E aí ela fala, mas eu orei, eu jejuei, o pastor orou por mim, mas eu ainda continuo triste. Quantas vezes eu ouvi isso? Meu Deus do céu. Perca a conta. Olha, bispo, você orou por mim aquele dia, eu fiquei até bem, mas quando eu chego em casa eu fiquei pior. A culpa é minha, de Jesus, ou é sua? É desse jeito. Pô, bispo, você me deu... Eu já ouvi tanto isso, cara, tanto que dá até aflição. Aí teve uma época que eu falei, eu não oro mais. Eu acho que os pessoal aí devem até lembrar. Não, meu irmão, já foi pregado hoje, não vou orar mais. É para casa. Mas aí começa outra. O bispo é arrogante, não quis orar por mim. Nossa, não é o papel dele, ele não está aqui para servir. Ele fala, mas se eu oro, você está falando mal da minha oração, que não está dando certo. Agora que eu estou falando que não vou orar, você está falando mesmo. Pastor sofre, irmão. Pastor sofre. Não vai? Pastor sofre. Aleluia. Veja bem, 75 ou 85% da carga que você tem na sua vida, a culpa é sua.
por falta de disciplina espiritual, por falta de leitura bíblica, por falta de dizer não àquilo que não lhe serve. Eu acho que a maior dádiva de um ser humano é aprender a falar não, que é muito difícil. Eu tenho esse problema, não sei falar não para ninguém, e eu entro em cada enrascada por não saber falar não, mas em cada enrascada. A enrascada mais perigosa que eu tive foi: não, me roubaram, não sei o que. Vamos lá, e aí você vai todo valentão para saber o que acontece. Chega lá, não roubaram ninguém. O cara deixou a bolsa cair, outro pegou na mão e achou que o cara pegou. Ele já... Você está entendendo, irmão? Que não vai, não vou lá não, se vira, né? A gente não sabe falar não. Não por pecado, não por medo, não para vergonha. A gente somos dependentes, né? Outra coisa interessante é que Jesus, ele fala assim: o meu fardo é suave. Quer dizer, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, o jugo você já sabe o que é, né? Acho que todo crente velho aqui já ouviu uma pregação sobre o jugo, né? É aquela carga que é colocada sobre o animal. Então quer dizer, eu vou pôr algo sobre você, mas é leve. Jesus está falando: eu vou tirar seus pesos, mas mesmo assim eu vou colocar algo sobre você, vou colocar uma marca em você, vou colocar algo que não vai pesar muito, porque afinal de contas, jugos é uma marca também. Quando você vê um animal com jugo, você fala: aquele ali é de trabalho, não é isso? Aquele é para trabalhar, aquele ali foi tratado para a terra, para carregar as coisas, não é isso? Mas Jesus, ele fala: não, pode ficar tranquilo, que eu vou tirar todo o peso, mas eu vou colocar uma outra coisa que não vai pesar. Eu vou tirar o peso, mas vou colocar uma outra coisa. Que tranquilo. E aí ele fala: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, suave e leve são duas coisas diferentes. Suave tem a ver com harmonia, né? Uma questão mais emocional. E o leve é o peso mesmo. Você não vai sentir peso de nada. E aqui Jesus está falando de algo biopsicossocial, corpo, alma e espírito. Ele não está tirando só o peso, ele está te dando um tratamento. Quando ele fala: olha, vinde a mim, tomai meu jugo, olha, fica tranquilo, que eu vou mudar essa roupagem sua, vou tirar todo o peso, todo o medo, toda a vergonha, toda a carga, vou arrancar fora e vou fazer de você alguém que vai andar livre, leve e solto, mas com uma marca, que é suave e leve. A gente tem uma mania de... Eu não estou aqui... há uma visão agora de que a igreja não é necessária e tal. A gente até pode discutir sobre isso em um outro momento, mas não é disso que eu estou tratando. Eu estou falando de pessoas que não conseguem, que elas entram na igreja, lhe é oferecido algo leve, elas não aceitam. E colocam a culpa em quem? Em Deus. Né? Elas não aceitam a leveza do Espírito Santo, que é o ser mais supremo, que acho que é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Quando ele entende, quando um homem entende quem é o Espírito Santo e o seu propósito, aí ele vai entender o que é ter uma marca leve, ter algo leve sobre a sua vida. E eu já quero de antemão avisar que o Espírito Santo não incorpora em ninguém. Tire isso da sua cabeça, que não existe incorporação. Ele não entra em ninguém, não tem isso. Ele se move, é um mover. Não me pergunte como, que eu também não sei, mas é um mover diferenciado. Não é entrar na minha vida e fazer tudo aquilo que a gente vê por aí. Não que eu não estou dizendo que isso também não é do Espírito Santo, mas é muito mais que isso. É um ser que refresca a memória, dá clareza de entendimento, de pensamento, abre a visão, abre, sabe, o seu ouvir as coisas espirituais, o seu falar. O Espírito Santo, eu confesso, não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu só fui entender o que é ter uma vida no Espírito Santo 25 anos depois de servir a Deus. Estava falando com os pessoal no carro que eu troquei a religião pela espiritualidade que gira em torno de Jesus Cristo. É muito além isso aqui.
É uma expansão de consciência de que só quem é dedicado a viver as coisas de Jesus vai entender. Você conversa com um cristão, com um evangélico, ele não consegue entender as manifestações da natureza, Diogo. Ele não consegue enxergar uma árvore como um ser vivo, como alguém que foi criado pelo Criador, que tem vida e que tem voz. E aí ele dá risada daquelas tiazinhas que tem um monte de planta dentro da tua casa e que conversa com as plantas e que às vezes na cozinha ela está toda irritada, mas quando ela vai lá para o seu jardim ela começa a sorrir, a falar com a plantinha, a jogar uma aguinha. E isso é evangelho. O evangelho é você entender toda a criação e não ficar guardado nas quatro paredes da igreja achando que você é o crente mais poderoso do mundo porque saltitou e falou em línguas. O crente de verdade é aquele que anda no Ibirapuera e ouve a manifestação de Deus na copa da árvore. Quando ele olha no chão, ele olha a raiz e fala: esse é Jesus. Olha aqui no Salmo 1, aquele que está plantado junto ao ribeiro d'água. O evangelho não é essa mentira que inventaram por aí. O evangelho é ser livre e estar conectado com toda a criação. Você chega num crente e fala assim: tá vendo aquela estrela lá que brilha? Ih, já vem com signo, não é signo não. Aquilo é uma criação. Encara a realidade. Aquele brilho ali vai acontecer no livro de Gênesis. Está lá. Então eu faço parte daquilo. Tá vendo o sol que brilha? Eu faço parte disso. Deus criou tudo isso para mim. Isso é o peso que o Senhor está colocando, mas que é leve. Saber que você faz parte de uma criação. Eu gosto do raciocínio judaico, porque eles falam assim: tá vendo essa mesa aqui? Ela é feita do que? É de madeira. De onde vem a madeira? A madeira veio da árvore. E quem fez a árvore? Foi o Criador. E para que ele fez? Para que eu, enquanto alguém que conhece o Criador, transforme a árvore em algo que possa ser útil para mim. E quando é útil para mim, eu estou adorando a Deus. Tudo que está aqui adora a Deus. Doa quem doer. Essa cadeira possa ser feita por alguém que nem entende Deus, mas o material dela, o fundamentador, foi o Criador. Sendo assim, ela adora a Deus. É algo que vai muito além daquilo que as pessoas têm quando sentam na igreja. E às vezes critica outras religiões que são centelhas. Talvez não tenha o mesmo entendimento, porque nós, enquanto cristãos, somos a única religião que temos um documento com 66 livros. A Igreja Católica tem um pouquinho a mais. Agora, a Igreja da Etiópia, que é a Igreja Salomônica, que vem da geração de Salomão, lá só tem 98 livros. 98 ou 88 livros. Entre eles está o livro de Enoque, que é o livro matriz deles lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós, como não entendemos a manifestação de Deus, porque não lemos Bíblia, Diego. Quando Deus quis falar com Jó, ele levantou um redemoinho, manifestação da natureza. Quando ele quis elevar o profeta aos céus, lá em 2 Reis 2:11, ele trouxe um redemoinho. Quando ele quis mostrar que Jesus fazia parte, estava conectado com toda a criação, Jesus andou sobre as águas. Quando ele queria ter um vínculo com Deus e com o Espírito Santo, ele subia lá no monte. Isso quando ele não ia lá no jardim, lá, orar no meio da natureza. Agora fica imaginando, é questão de entender a Bíblia. A gente foi ensinado totalmente errado. Assim como Adão falava com Deus dentro de um jardim, Jesus subia no Getsemane. E ali, ele não falava só com Deus, toda a criação estava ouvindo a sua voz. Quando Jesus está falando de que o fardo dele é leve, está falando de toda a criação, porque toda a criação se manifesta nele. Tudo é feito por ele, para ele. Então, abra sua mente, tenha uma expansão de consciência espiritual e entenda, comece a observar Deus em tudo. Comece a observar Jesus em tudo, você vai ver onde você vai parar. No choro de uma criança, no sorriso de uma criança, até aquele bêbado, eu lembro, tem uma coisa que eu nunca esqueço, eu estava triste, mas mal, eu não me lembro porque, faz uns anos atrás, fui na padaria tomar um café,
Do meu lado tinha um cara, um varão, bem vestido, bonito, elegante, falava muito bem. Quando ele ouviu o rapaz da padaria me chamando de pastor, ele falou: você é pastor? Eu falei: sou. E ele começou a conversar comigo. Na minha cabeça, aquele cara era pastor também. E aquele cara começou a falar do evangelho, até que ele tocou no assunto que eu mais gostava até então, que era o apóstolo Paulo. E ele começou a me dar uma lição sobre o apóstolo Paulo, que eu falei: uau, isso aí eu já não sabia. E aquele cara, até que no final do dia, no final da minha alimentação, eu olhei para ele e falei assim: irmão, qual igreja você é? Ele falou: não sou de igreja nenhuma não, irmão, eu sou do Candomblé. E foi embora. Alguma coisa tem. Falei: peraí, o cara é do Candomblé e sabe mais de Paulo do que eu. Ele contou coisas sobre o apóstolo Paulo que depois eu fui pesquisar, desconfiado, que era a mais pura verdade. E aí eu me pergunto, e quando ele começou a falar, minha paz começou a vir, aquele problema que eu tinha passado começou a ser sanado no meu coração, e eu fui ministrado por um candomblessista. E aí, há 2 anos atrás, eu comecei a fazer a faculdade. Um homem que não andava de metrô, só andava de carro, vivia para a igreja e para a família. E aí resolvi fazer, agora eu vou estudar, fui para a faculdade, comecei a pegar metrô, a ver o mundo como o mundo realmente era, porque eu não via. Quem me conhece sabe que o meu negócio sempre foi igreja e casa. Comecei a pegar metrô, comecei a ir para a faculdade, a ver pessoas, a ver gente colorida. Quando eu cheguei na faculdade, aquele jeitão de bispo, eu já tenho uma cara de mal por natureza, né? Careca barbudo, né? Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, dentro do curso de psicologia, e todo mundo, o meu porte, pelo menos de ser barbudo e careca, é lutador. Então, o meu porte sempre tem um vínculo com violência, entende? Sempre tem. Ah, você é lutador, é jogador de basquete, eu não sei o quê, enfim. Então, quando eu cheguei na faculdade, o pessoal até hoje comentam comigo. Quando você chegou aqui, a gente tinha até medo dessa cara fechada sua. Você sentava lá no fundão, cruzava os braços, ninguém falava com você. Criei amizade, criei vínculo. Quais foram as pessoas que mais me evangelizaram? E são meus amigos até hoje. Irmão, eu vou falar, eu vou chutar o bode um pouquinho aqui, porque quem me conhece sabe que eu não tenho papo na língua, né? Eu escrevi esse livro aqui, eu fiz 100 cópias. Esse livro só pôde acontecer por causa daquelas 4 pessoas que estão ali atrás. Foram elas que financiaram isso aqui. Foram elas. Pessoas que trabalham, nenhuma delas são ricas, são trabalhadoras, às vezes saem do emprego, entra em outro e fica naquele negócio, mas estão sempre ali em busca do seu melhor. Foram que me ajudaram a fazer isso aqui. Essas 100 cópias. Se eu vendesse cada um desse livro por R$100, por todas as pessoas que eu entrei na casa, orei, profetizei, revelei, eu estaria muito bem hoje. Eu tive uma reviravolta no meu ministério fechou, fechei a igreja, não tenho mais. Essas pessoas foram todas embora, algumas delas foram até falando mal de mim, e é muito natural, porque eu também não sou perfeito. Só sobrou essas 4 aí. Mas por que elas fizeram isso? Por que elas foram embora? Provavelmente também não sofreu clichê, também deve ter cometido algum erro. Mas o que está em questão aqui? Porque não entenderam Cristo. Não entenderam o amor. Não entenderam que errar em cima do erro dos outros é errar 2 vezes. Porque uma coisa é eu errar, outra coisa é você errar. Agora outra coisa é eu errar em cima do teu erro. Sendo cristão, eu não posso errar em cima do seu erro. Sendo cristão, eu tenho que te perdoar. Entende? Mas o que eu mais vi ao longo desses últimos 3 dias foi crente errando em cima do erro de outro crente. E eu vi de perto. Crente errando em cima do erro de outro crente. E os erros mais perigosos que eu vi é quando essas pessoas se intitulavam líderes espirituais.
que deveriam ter no mínimo sabedoria de que um líder espiritual não deve errar em cima do erro dos outros. Mas foi o que eu mais vi. Com o tempo, eu ficava triste. Depois eu comecei a dar risada. Porque eu entendi que eu fui privilegiado a entender que Deus não se restringe a 4 paredes, mas a todo o universo da criação. E que se essas pessoas não têm esse entendimento, elas vão errar em cima do erro dos outros. Mas como eu e você aprendemos que Deus está muito além do que tudo isso aqui, a gente não vai errar em cima do erro dos outros. Porque Deus é muito maior. E Ele está em tudo. Como eu disse, Ele estava no candomblessista que trouxe paz no meu espírito. E como eu estava dizendo, quando eu entrei para a faculdade, todo cheio de preconceito, porque eu era religioso, totalmente, eu fui acolhido por quem? Quem foram as pessoas que me acolheram, que me chamaram para perto, que falaram, você vai ficar comigo? Os homossexuais, os gays, que me respeitaram. Eu tinha um enorme preconceito enquanto pastor, então no dia vai para o inferno. Não, eles mesmo sabendo que eu tinha essa mentalidade, não vem comigo. São meus amigos, me ajudam, me auxiliam. Hoje, se eu sou um bom aluno na faculdade, foi porque essas pessoas me ajudaram. Não estou dizendo que eu discordo ou concordo com a prática deles, não estou falando de prática, estou falando de ser humano, estou falando de pessoa. O que eles fazem ou deixam de fazer já não me interessa. Estou falando de ser humano, de pessoa que me amaram, que me respeitaram, que mandam mensagem quando eu estou triste. Porque a coisa mais horrível que tem com um pastor, meu varão, é saber que você está num cubículo 4x4, chorando pra caramba, buscando apoio, orando, jejuando, acendendo incenso. E as únicas pessoas que ligam para saber se você está bem é um ímpio, e é um gay, e é um ladrão. E alguém que está lá na cadeia que manda uma mensagem, e aí, pretão, você está bem? Fiquei sabendo que aconteceu isso, tamo junto, irmão, fica na paz. Mas o irmão que estava sentado na cadeira que você profetizou, orou, jejuou pela vida dele, ele virou as costas e foi embora. E aí você está falando assim, por que o bispo trouxe essa mensagem hoje? Eu estou falando para você, Diego, vai segurando o refrão porque você vai viver isso aí. Você vai viver isso aí, irmão, fica firme, seja o cara mais inteligente, mais intelectualizado dessa parada. Entende? Conheça tudo e todos. Busca informação para você ser um homem firmado naquilo que é Jesus. Amém. Não no que os outros falam. Verdade. Uma outra coisa que eu via muito e que traz muito fardo para a igreja, e eu quero, é bom eu deixar bem claro que eu estou falando de pesos e de fardos, coisas que fazem a igreja ficar pesada. Que a coisa mais horrível que tem é você entrar numa igreja, por mais que o louvor seja abençoado e gostoso de ouvir, quando o louvor acaba, a igreja fica pesada. E quem tem essa experiência sabe do que eu estou falando. Clima pesado. A pessoa está pregando com uma arrogância, e o que torna ela arrogante não é o que ela está pregando, mas não é como ela está pregando, é o que ela está pregando. E muitas vezes ela está pregando informação e não formação. O que mais tem nesse nosso mundo cristão é pessoas que ficam lendo um livro desse, e ela lê o livro e ela já acha que ela é formada no assunto, e ela sobe aqui e sai pregando como se ela fosse um psicólogo, um neuropsicólogo, um filósofo, um cientista. Já viu isso, Diego? Já viu isso? E ela prega ele prega como se ele fosse o doutor daquilo que ele está pregando. Irmão, você só está tendo a informação. Você não tem a formação da parada. Informação tem aí o Perplexity, tem o Gemini, tem o Google, tem o ChatGPT, vai te dar um monte de informação. E a formação? Você é formado no quê? Cadê seu diploma? Você estudou quanto tempo para falar desse assunto que você está falando? Aí você vem aqui, pega um monte de humilde que não tem o mesmo entendimento, pega uma palavra difícil dentro da psicologia, bola uma pregação e sai dando para os outros engolir, e você ergue o peito falando que você é. Essa mensagem fui eu que preguei, eu que estudei. Você só se informou, irmão. A gente é formado. Por isso que eu sempre incentivei aqueles que andam, vai se formar, vai estudar, diploma. Porque o apóstolo Paulo era o que era porque tinha diploma. Ele tinha diploma, ele não era qualquer um.
E o que a gente mais vê hoje é os apóstolos, é os bispos, é os pastores vomitando um monte de informação sem formação. Isso gera para a igreja o quê? Um peso. A igreja fica pesada, um peso psíquico, cognitivo. Por quê? Eu estou sendo profundo aqui, apesar de eu saber que tem muitas pessoas que não tem, né, não está acima do 40, mas isso é para você também. Que peso que é? Porque pega um jovem desse, que ouve uma mensagem tão complexa dessa, que ele não tem conhecimento aleatório e profundo do assunto, aí ele sai lá fora e sai pregando, não é? Sai pregando o que ele não sabe, o que ele não conhece. Ele ouviu o informado falar, mas ele não vive aquilo, ele não sabe de onde veio, ele não foi um cientista que fundamentou, ele não sabe em qual escola foi fundamentada, se foi Harvard, se foi Massachusetts, ele não sabe, aí ele está divulgando. Eu estou falando alguma besteira, gente? Estou falando alguma bobeira? Eu estou sendo enraizado, eu estou indo na copa da árvore. Para dar fruto tem que estar enraizado. Não é só ter informação. Já andou no parque, aí tem aquela... Não é para ficar fazendo isso, né? Tem aquela plantinha que você dá um chute, ela logo sai a raiz tudo. Já viu isso? Já viu? Tem um monte de crente que é assim, deu um chute, já sai da terra, que é o lugar de vida dele. Por quê? Porque foi informado. Esses dias, esse tênis aqui, eu comprei esse tênis. Não estava barato, mas falei, eu comprar, né? Eu tenho um amigo meu, ele vai achar ruim, não vai para cortar isso aí depois. O Flávio, meu amigão, meu brother, amigão de verdade, ele ama Nike, gosta do Jordan, ele é preto chato. Eu falo que ele é o preto doce, eu sou o preto agridoce. E ele gosta. E aí ele foi na minha barbearia, a gente conversando, eu falei, eu não curto Jordan, né? E eu falei pra ele, eu não gosto de Jordan, mas eu comprei um Jordan diferenciado. Ele é mesmo? E aí eu falei assim, mostrei pra ele. E se você reparar, o meu tênis tem um símbolo da Jordan bem pequenininho e não tem nenhum símbolo da Nike. Normalmente a Nike, quando você vê o símbolo da Jordan, tá o símbolo da Nike. Só que esse Jordan que eu tenho aqui é um Jordan diferenciado, que é um Jordan um pouco, uma categoria B da Jordan, que não está afiliado diretamente com a Nike, é apenas Jordan. É como se fosse um Jordan, o Jordan da Nike é como se fosse para os jogadores profissionais da NBA e esse fosse para os amadores. E aí eu falei para ele que era um Jordan, ele começou a debater para mim, falando que não era Jordan, porque não era. Eu falei, é Jordan, irmão, porque esse Jordan tem uma história diferente, ele é assim, assim, assado. Ele tem dois símbolos, tem um símbolo da Jordan, tem um símbolo de uma outra marca, como se essa marca estivesse no lugar da Nike, mas não é, né? É uma submarca e tal. E aí ele foi debater, e eu disse justamente para ele, falei, Fabrão, sabe qual é o seu problema? Seu problema é que você é um cara muito bem informado. A diferença entre você e eu é que quando eu vou me informar sobre alguma coisa, eu procuro me formar também. Entende? Aí ele foi se formar. Ele me ligou à noite e falou, negão, bem que você falou, é isso mesmo, cara. Desculpa aí. Eu falei, você está entendendo? Agora, quando se trata de Bíblia, é mais perigoso ainda. Você que é um cara estudado, quantas coisas você ouviu da boca de um dito líder espiritual e que era balela biblicamente, que não tinha conteúdo biblicamente. Achismo. Boa. Que é uma coisa que na ciência você não pode ter. Eu tenho um professor meu que fala, se você ficar falando eu acho, você vai tomar 0. Eu sei, ou eu penso. Eu acho não. Então é muito achismo. E o peso que a igreja tem hoje, eu falo sem medo de errar, é esses achismos. Não vou citar nomes, né? Mas tem uma denominação que diz que cura o vício. A ciência está aí tanto tempo estudando, vários cientistas estudando. Não existe, o cara é adicto, já está no sangue, já está no... O que mais pode fazer o cara conseguir vencer um dia pelo outro, mas ele pode ter uma recaída. Jesus cura sim, eu creio, já vi Jesus curar.
Mas isso vai depender da fé de cada tal. Se a fé sua não é igual à minha, ou vice-versa, como é que, né? É pela minha fé que Deus vai te curar? Há essa possibilidade, mas eu particularmente, enquanto estudante de psicologia, eu não acredito muito dessa forma. Porque se a fé é para cada um, o autor da fé que aprimora a fé em cada pessoa, até acredito que a minha fé possa fazer algumas coisas, mas tem coisas que é no particular de cada pessoa, Diogo, não tem como. E aí a pessoa se coloca como detentor da fé. Já viu isso? Já viu isso? Sim. Já viu essa frase? Eu curo. Juiz de Deus. Já viu isso? Eu curo, aqui Deus cura. Eu tenho o dom da cura. Já viu isso? Eu já ouvi várias vezes. E eu acredito que Deus cura, mas eu não acredito no dom da cura. Eu acredito na manifestação da cura. Porque Deus, ele é tão... É questão de ler Bíblia. Porque a partir do momento... Eu nunca vi o apóstolo Paulo falar assim, eu tenho dom. Ele fala sobre os dons, mas ele fala, eu tenho. Porque ele sabe que é uma responsabilidade muito grande. E às vezes é muito melhor manifestar o dom do que falar que tem o dom. É muito mais bonito, muito mais humilde. E é o fruto mais suculento. O que eu estou tentando te dizer aqui é que Jesus está tentando, das nossas vidas, está dando, aliás, a oportunidade de a gente sair desses fardos da mentira, da arrogância. A minha televisão só tem 8 canais, né? Só tem 8. Eu estou tentando, né? Eu estou sem internet no momento. E aí você vai mudando a Globo, aquelas programaçãozinhas chulas dela. Aí você muda, é só Universal, é canal de não sei do que, aqui Deus cura, aqui tem milagre, aqui tem aquilo. Meu Deus do céu, se tem milagre é porque o mundo está desse jeito. Não é? Por que o mundo está desse jeito então se tem milagre? Se tem milagre, por que você não vai no hospital lá e sai derramando milagre? Por que você não vai lá no centro da cidade, lá no chá do padre? Já ouviu falar do chá do padre? Vai lá no chá do padre, lá na Sé, onde fica vários moradores de rua. Por que você não vai lá ali e não multiplica o pão? Vai lá, leva um pãozinho, vai com um pãozinho na mão. Vai lá e não é assim, para com essa mentira. Não é dessa forma. E é desse peso que Jesus está nos tirando hoje. Para que a gente ande leve, sem essas perspectivas ilusórias que a igreja coloca sobre as nossas vidas. Eu creio no milagre, irmão. Eu creio porque eu já vivi. Eu creio. Eu creio, não só creio, como eu preciso de milagres na minha vida. Mas não é determinado por mim. É Deus. E a gente fica... É engraçado. E eu confesso que eu já cometi esse erro. Tem dias que a gente está espiritualizado, não tá? Tem dia que a gente acorda preparado, fala, hoje eu estou legal. Aleluia, glória a Deus. E sente aquela presença do Altíssimo. Eu gosto de chamar Deus. Eu estava falando com esse pessoal que eu não gosto de usar o termo Deus. Eu não me sinto bem. É algo particular. Eu gosto de chamar Deus de incognitível. Eu me sinto bem quando falo, olha, eu sirvo o incognoscível. Aquele que ninguém sabe quem é. Aquele que Paulo descobriu lá, sabe? Agnóstico Theos, o Deus desconhecido. Porque é um Deus que ele se revela a cada dia a ponto de você falar, é o mesmo de ontem? Nossa, esse Deus é poderoso. Quando a gente usa o termo Deus, ai meu Deus, nosso Deus, Deus está aqui. Você está colocando ele dentro da garrafinha. Está diminuindo ele. Ele é muito mais do que isso. Está muito além. Ele é o bater das asas do pássaro. Ele é a folha da árvore e até a sequidão da árvore. Ele é aquela chuva que arrebenta tudo. É Ele. É o mar, irmão. Ele é os animais. Uma coisa que me deixou muito... Sabe aquele índiozinho que nasce no meio da mata? Aí ele nasce no meio do mato. As coisas mais maravilhosas da vida estão ali. E ali ele começa a andar sobre tudo aquilo ali. Olha só, eu não gosto de falar sobre isso não, mas eu vou falar. E aí ele está ali, o Diogo, no meio do mato. Com o tempo ele começa a sentir a energia da natureza. Da árvore, dos pássaros. Até da onça que vem lá. Às vezes ele
Tem alguém vindo aí, aí a onça ele se esconde, ele sente a energia dela, talvez até o pulsar do coração, ele começa a sentir. Ele anda descalço, sentindo a natureza enraizada debaixo dos seus pés. Você tem noção do que é isso? Estou te ensinando a ser crente, irmão. Estou te trazendo para o nível onde Deus me levou. Estou tomando essa liberdade, sabe, de tirar, de acender uma fogueira e prestar atenção no fogo. Meu Deus, e ver a fumaça subir. Com o tempo, irmão, aquele índiozinho começa a manipular aquela energia, aquela força, aquela vibração. A ponto de ele falar, nossa, eu estou com uma dor de barriga aí. Vai ali, pega uma erva. Ninguém falou para ele que aquilo ali vai matar, vai trazer saúde para ele. Ninguém falou para ele, não. A intuição. Ele come, ou faz um chá, ou queima, não sei o que ele vai fazer. Se alimenta daquilo, ele começa, nossa, melhorou. Com o passar do tempo, ele começa a entender cada ponto, cada árvore, cada pisar no chão, cada animal. Isso te lembra alguma coisa? Se você ler Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Ele começa a entender que agora ele está num ambiente poderoso, onde tudo é poder. E tudo está conectado. Ele vê uma águia vindo a milhão, assim, uma ave de rapina descendo e pegando o seu alimento e indo embora. Dali a pouco ele senta e vê a chuva cair. Eu me emociono quando eu falo disso, porque foi a maior revelação que Deus me deu. Aí ele vê a árvore, ele vê a chuva caindo e molhando cada árvore. No outro dia o sol aparece e ele começa a olhar as plantas e vê que elas estão mais verdejantes, mais fortes, mais iluminadas. Tadinho, ele não conhece Deus na sua essência, mas ele sabe que foi feito por um Criador. Aí ele comete um erro de dar nomes. Ele dá nome, ele chama de Exu, ele chama de Oxóssi. Mas mal sabe você que essa tentativa de dar nome é uma tentativa de adorar a Deus. Mas como esse jovem não sabe que ele tem um inimigo em comum e que usou esse nome a favor dele. Mas a essência daquilo que ele deu nome é de Deus, é verdadeira. E quando eu entendi isso, irmão, eu comecei a perceber que eu não devo julgar outras religiões, porque dentro delas há centelhas de Deus também. Talvez a manipulação seja errônea, mas há centelhas de Deus. Verdade. Talvez a nossa, como eu disse, é a mais instigante, porque temos um documento que nos direciona, conhecemos como Bíblia, uma coleção de 66 livros, entre outras literaturas também. Mas eles não têm acesso a isso. Aí agora eu vi um padre mandando evangelizar um índio. Eu sou contra. Eu sou contra. Porque Jesus já está ali para eles. O Jesus que eu conheço de uma forma, eles conhecem de outra. Natureza. Criação. Você nunca vai ver um índio maltratando um animal, mas você vai ver um crente maltratando um animal. Você nunca vai ver um índio maltratando uma árvore, mas você vai ver um crente maltratando uma árvore, irmão. Você nunca vai ver um índio confrontando um outro índio, a não ser que seja para educar, mas você vai ver um crente confrontando outro índio. E aí vem a igreja europeia, a teologia europeia, tentando tirar toda aquela questão real da Bíblia. Transforma tudo em demônio. Demoniza tudo. E eu e você abraçamos isso. Pois eu quero te dizer o seguinte: onde há um respirar, onde há um coração batendo, onde há um cérebro funcionando, o diabo não tem poder nenhum, porque essas são as máquinas fundamentadas pelo poder da glória do incognoscível. Se você entende quem você é, criatura de Deus, o diabo não tem poder sobre você. É simples, só entender quem eu sou, criatura de Deus. Quando eu não entendo isso, eu estou me entregando a outro criador. E é desse peso que Jesus está falando. É desse peso, do peso que a religião gerou, do julgamento. Eu lembro que, vou dar um testemunho rápido aqui, eu gosto desse testemunho. Fomos num monte cheio de santidade.
subimos no monte para orar. Aleluia! Eu não sei por que crente sobe no monte para orar se não tem respeito com a natureza. Já começa por aí, né? Porque quando chega lá, os caras querem quebrar um caminho. Eu falando que eu vi. Quebra uma árvore para entrar. Não é assim? É ou não é? Se tem uma flor, pisa na flor. Porque é assim. Eu falo porque eu já vi isso. Mas nós fomos no monte. Chegamos lá. Tivemos uma revelação poderosa. Eu lembro que estava um tempo sequido. E quem me conhece sabe, eu já fui até muito julgado por esse meu jeito, né? Eu sou um cara que eu sou da observação. E quando eu não concordo, você vai ver minha cara fechando na hora. E tinha lá os donos da verdade orando, né? Que eram pastores. Eu cruzei os braços e falei, mas que drogação, bicho. Fiquei olhando. Daí a pouco me deu uns 5 minutos. Falei, para, que eu vou ensinar vocês a orar. Não, vocês estão, não tem nada a ver. Pega na mão do outro aí que eu vou. Quando eu fechei os olhos, irmão, comecei a orar, começou a ventar. O Espírito Santo falava assim para mim assim, agora olha os movimentos das árvores. As árvores faziam assim, ó. Eu fiquei com medo. Fechei o olho de novo. O Espírito Santo falou assim para mim, agora ouça o som dos passarinhos. Irmão, foi automático, parece que ligaram o rádio. Não tinha passarinho no lugar, Diogo. Aí eu falava, vocês estão vendo? E o vento fazia... E eu ouvi o barulho do vento. E ali começamos a orar. Tinha um pastor conosco num dia, pastor Mauro. Pastor Mauro, Deus começou a falar comigo e falou assim, fala para esse cara aí que eu vou colocar o dom de cura na mão dele. Eu falei, dom de cura? Esse cara? Ó, Deus está falando que você vai ter agilidade na cura. Quando eu pus minha mão nas mãos dele, a mão dele começou a queimar, ele começou a fazer assim. Nossa, ele está queimando. Até então, eu sou um cara desconfiado, eu falei, está queimando, eu só pus a mão na sua mão, cara. Mas realmente eu vi que a mão dele começou a avermelhar, e ele começava a fazer assim, e a mão começou a queimar. E ali tinha uma trilhazinha, e o Espírito Santo falava, vai para lá sozinho. Mas eu estava com vergonha de ir, porque com medo deles achar que eu estava ali, né? Mas eu fui devagarinho, fui no canto. E eles começaram, estavam orando, e começaram... O Espírito Santo começou a se manifestar. Aí o Espírito Santo falou assim, agora é hora de você ter contato comigo. Através daquilo que eu manifesto no mundo. Eu não entendia. Não falei isso para ninguém. Falei, a coisa é da minha cabeça. Chapado. Depois de alguns anos eu fui entender que Deus estava falando. Eu vou te ampliar para lugares muito maiores. Quando você me chama de pastor, eu super respeito e amo, mas me limita. Porque há uma expansão de energia e de poder que o Senhor quer derramar sobre a minha vida, muito além do pastorado. Porque se todos os pastores entendessem isso, a igreja não é o que é hoje. Fonte de renda, mas seria fonte de poder para mudar o mundo. Porque foi isso que Jesus quis dizer. Estou tirando o fardo. Mas quem está pondo o fardo? A culpa é a igreja. Está entendendo? Amém. Do nada, voltei para o lugar. Começamos a orar, eles estavam lá todos felizes, orando. Alegria toda, pastor Adelmo. Daí a pouco o Espírito Santo falou assim, olha para trás. Quando eu olhei para trás, os vagalumes, tudo começou a acender. Eu falei para eles, eu sou meio folgado, vocês sabem, né? Falei para eles, ó, dá uma olhada aí para você ver o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Isso é poder de Deus. Nessas manifestações bobaiadas que vocês ficam aí, não. Falei desse jeito. É lógico que eles saíram dali. A bicha é cheia de querer, tudo arrogante, mas eu sou assim, pronto, acabou. Né? Uns aí, essas pessoas que eu estou falando, todos vocês conhecem, né? Mas eu não quero citar não. Eu só quero te dizer que é isso. Não sou dono da verdade, irmão. Não sou. Eu não estou aqui dizendo que Deus tem mais poder na minha vida do que nos nem. Muito pelo contrário. Mas eu valorizo o que Deus faz na minha vida. É isso que eu estou falando.
Então eu tenho uma visão de Deus um pouco diferente do que a religião está ensinando, sabe? Tem dia que eu acordo de madrugada e vou andando no bairro, sentindo só a brisa na minha cara, falando, isso é Deus. Obrigado, Senhor, por essa brisa. Sabe aquela garoinha? Obrigado. Sabe aquela plantinha? Eu gosto de planta, né? Eu tenho uma planta carnívora, linda, caída assim, sabe? Linda, linda, linda. E toda vez que eu passava no corredor para ir trabalhar, eu sentia a presença de Deus naquelas plantas. E aí, por falta de informação, entrega-se a criação de Deus para o diabo. A espada de São Jorge a planta que eu mais gosto é a espada de São Jorge. E sim, elas têm forças, elas te protegem, porque é criação. Eles descobriram isso, a gente está demonizando. É do capeta, não é do capeta, irmão, é de Jesus. Assim como como é que é o nome daquela tá na ponta da língua, essa aí, aquela planta cheia de espinho, cacto. Você olha para o cacto, você não dá nada. Talvez, hoje está glamourizado, né? Mas no meu tempo, ninguém queria cacto, não. É fonte de água. É o que mata a sede no deserto, né? Todo mundo mete o pau no urubu, é um bicho feio. Mas dá graças a Deus que essas carniças não ficam jogadas por aí, porque eles fazem o trabalho deles. A gente tem sim pragas, tem um monte de coisas que vai proliferando, temos, não vou mentir. Mas o que está em questão aqui, você está tendo conexão com aquilo que Deus fez? Ou você está tendo conexão com quem está pregando? Você está tendo conexão com as quatro paredes? Faz uma experiência você mesmo. Faz uma experiência. E o que me deixa mais nervoso, eu vou falar, eu sei que você está filmando, a gente pode soltar no bigode, porque eu me responsabilizo, viu? O que eu deixo mais nervoso, sabe o que eu deixo mais nervoso? Todo mundo, não tem aquele cara lá, que conseguiu fugir da polícia lá, se escondendo lá. Eu aplaudo esse cara. Aplaudo. Diz que ele tinha pacto com o capeta, diz que ele tinha um monte de coisa. Ora, se aquele cara tinha uma parcelinha do capeta e poderia fazer isso, e eu que tenho parte com Jesus não faço metade daquilo? Ué? O cara tinha um pouquinho do capeta, porque ele, dizem, né? Leu o livro São Cipriano, aprendeu umas magias, né? E conseguiu fugir, dar trabalho para a polícia. E eu que sirvo Deus Todo-Poderoso, eu não vivo sobrenatural. E aí a Bíblia está ensinando um monte disso, de coisa dessa. Mas aí a religião não deixa você ver. Deus, eu faço com que meus inimigos me vejam. Deus, que eu fique transparente, que os inimigos não me vejam. Está dando para entender? Está na Bíblia, irmão. Davi está lá toda hora, não estou usando o termo magia, não é disso, mas acessando a Deus para vencer seus inimigos, orando a Deus para que quando os inimigos vierem matá-lo, não o enxerguem. Mas te ensinaram ao contrário. Se você lê a Bíblia do jeito que tem que ser lida, irmão, você vai longe. Você vai ficar nervoso como eu estou. Você vai ficar bravo. Porque tem coisas ali que te transporta para um lugar muito além. Você vê a alma das pessoas. Salomão tinha essa agilidade de sentar à frente de uma pessoa e enxergar a alma dela através de um diálogo, de um olhar. Os profetas, eles tinham previsões. Eles vinham andando, eles sabiam o que eles iam encarar nos próximos passos que eles estavam dando. E por que nós não vivemos isso? E aí quando um satanista vive, a gente fala, mas aquilo ali, na verdade, ele roubou da gente. O sobrenatural que o Senhor colocou sobre as nossas vidas é nosso.
O diabo não tem poder nenhum. A gente que entregou o poder na mão dele. Entende? E aí ficamos todos fardados, cansados. Por quê? Porque não usamos as ferramentas que Deus deu na nossa mão para vencer as coisas maléficas desse mundo. E aí, colocamos a culpa na igreja. Já ouviu isso? Eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, o pastor ora e não acontece nada. Porque você não está se prontificando a viver, a se entregar no evangelho como ele determina. Uma criança dessa na sua pureza, com toda a verdade, com toda a sua pureza, ele pode chegar em lugares e às vezes ele é invalidado. Porque quando uma criança dessa chega até nós falando, olha, eu vi um anjo, o anjo é assim, o anjo é assado. Não viu nada, isso é coisa de criança. Invalidamos. Mas nós sabemos que a pureza, a Bia está aqui. Eu sempre admirei isso nela. Pelo fato, sempre deixei bem claro para ela, pela pureza que ela tem, por ser uma criança, que ainda para mim era criança, uma criança obediente ao pai, à mãe, foge das coisas ruins, virgem, está ali buscando uma vida, sempre teve essa agilidade no mundo espiritual. Eu poderia te falar várias coisas que eu vivi junto com ela, coisa delas e coisas que eu vivi junto com ela, que você vai ficar aqui abismado, vai ficar aqui, A gente entramos, uma coisa que, acho que a lembrança que mais forte que eu tenho, foi quando nós entramos na corte celestial. Você lembra disso? A gente entrou na corte celestial, ali eu entendi quem eu era em Cristo Jesus. E não sei se você sabe, mas foi depois daquele dia que eu comecei a enfrentar várias batalhas. Foi daquele dia em diante. Porque ali eu sabia que eu estava entrando numa nova esfera, num novo nível. E eu sabia que o inimigo não queria que eu tivesse ali. Tá aí uma coisa a se lembrar. Então, sai desse evangelho de brechó, sabe? Vive o evangelho do novo, expande a sua mente, leia a Bíblia, entenda a Bíblia, para de fazer oração como se fosse, para ser mais exato, ore quando Deus quer que você ore, porque a religião te ensina a ficar orando toda hora, mas Deus não é isso. É Ele que se apresenta. Para com essa mania de querer se apresentar a Deus. Deus não quer sua presença. Ele não quer. Porque você já é criatura dele. Mas quando Ele se apresenta, é só ler Bíblia. Abraão nunca se apresentou para ninguém. Noé nunca se apresentou para ninguém. Moisés, então, nunca bateu na porta de Deus. Bateu? Sempre Deus que vem. É você, vem. Moisés é o mais engraçado, porque Moisés falou, eu não estou afim não, mano, deixa eu em paz aqui. Mas Deus queria ele. Se apresentou para ele. Esse evangelho de que eu tenho que ir até Deus, está te matando. Ele vai se apresentar. Se apresenta para toda a humanidade. Muitos não ouvem, mas ele se apresenta. Então começa a entender que ele está vindo todos os dias se apresentar para você. Aí você vai ver o nível que você vai entrar. Aí você vai ver o cristão que você vai ser. A visão que você vai ter. E se prepare, você vai ser chamado de louco pelos próprios crentes. É chamado Moisés de louco. Como esse cara aí? O cara tem um assassinato. O cara é gago. Mas vai fazer o que ele fez? Houve alguém na terra que fez o que ele fez? Não houve. Entende? O evangelho que a Bíblia está ensinando é o evangelho de tranquilidade, irmão. Em paz, sem peso. Estou tranquilo. Estou em paz. Aí quando você estiver tranquilo em paz, aí você vai ver o anjo vindo.
Aí você vai ver ele se apresentando. Enquanto você tiver com esse evangelho da religião, que você fica aflito, que você não tem paz, você entrega tudo na mão de Satanás. Eu vou orar, eu vou buscar. Sai dessa, te ensinaram tudo errado. Não é isso que Jesus está ensinando. A única coisa que você precisa ter na tua vida é entender que Jesus morreu na cruz e que o sangue dele é o que traz redenção. É a única coisa que você precisa saber. Sabendo disso, tendo consciência disso, ele vai se apresentar. E quando ele vier, ele vai vir para dobrar você. Ele vai vir para te trazer coisas novas e poderosas. Eu tenho essa obrigação de trazer essa mensagem baseado na informação e na formação que Deus tem me dado ao longo desses anos. Eu saí da religião. Eu saí, até porque, irmão, eu vi coisas na religião, como eu disse, são 25 anos. Eu vi coisas na religião que a espiritualidade não tem. Ser livre, não estar preso, não perder tempo com conversinha alheia, fofoca, falação. Eu sou dono da verdade. Cultura do emplacamento, cultura das igrejas, cultura dos lugares. Aqui Deus cura, ali não, né? Que Deus é esse que está dividido em várias placas? Que Deus é esse? O Deus que está lá na igreja daqui de trás não é o mesmo que está aqui? E se é o mesmo, por que não estamos unidos? Por que eu estou desmerecendo alguém que é mais jovem do que eu, sendo que o Deus dele é o mesmo do que eu? Está dando para entender esse emaranhado de confusão que nós estamos vivendo hoje em dia? Também está dando para entender porque algumas pessoas estão preocupadas em construir nação e não a ter discípulos? E Deus está mostrando por A mais B que isso não está, que Ele está se movimentando contra essas mentalidades. E é tão engraçado que essas mentalidades estão tão presas na religião que não percebe a manifestação de Deus falando: para com isso, diga não a isso, chega. Não é vergonha você falar não, fala não. Mas eles querem manter a arrogância, que eles querem manter o mesmo patamar que não estão mais, eles querem manter. Querem apresentar algo que não tem. E se tem uma coisa que me incomoda muito, é aquele cara que está aqui balbuciando, falando e pregando, e quando você vai conhecer a família dele, não é metade do que ele está falando. Quando você vai ver, o cara não tem nem profissão, o cara não tem nem estudo, o cara não sabe nem ler a Bíblia direito. Mas ele é pastor. Eu sou contra isso. Me desculpa. Eu sou contra isso. Mas porque você está fazendo faculdade? Também eu fui fazer faculdade porque eu tinha vergonha de pregar muitas coisas que você não estava pregando. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu preguei um monte de besteira? Porque eu não sabia o que estava pregando. Porque eu ouvi os outros falar. Porque eu repetia. Não tinha exegese, não tinha hermenêutica, saía balbuciando um monte de palavra, simplesmente para agradar. Agora vamos combinar uma coisa. Se tivesse um monte de intelectualizado aqui, eu sei que todo mundo aqui é inteligente, mas intelectualizado só alguns. Porque é difícil ser, é caro se intelectualizar. É ou não é? Você é formado, você sabe do que eu estou falando. Principalmente no curso que você é formado. É muito dinheiro. Então nós não somos intelectualizados. Mas se fosse todo mundo intelectualizado aqui, esses pastores que eu falo não teriam medo de pregar. Verdade. Eles teriam medo. Eles só pregam para quem não tem informação. É ou não é verdade? Vai nessas igrejas, você vai ver, vai ver sentado lá na cadeira, você não vai ver nenhum intelectual lá. Verdade. Você não vai ver. Você não vai ver nenhum estudioso lá. Você vai ver só pessoas de baixa intelectualidade. É por isso que eu sou a favor dessas crianças aqui, que vai ser crente no futuro. Estudem. Estudem, conheçam, para que ninguém venha manipular vocês. Fica de pé. Você pode ir embora se quiser. Quem está pregando sou eu mesmo. Pega na mão do seu irmão aí. Eu acredito numa coisa que está muito presente no Evangelho, que é a vibração. Sabe aquela energia que o Espírito Santo gera? Aperta aí. A mão dele, aperta. Se ele falar ai, aí você para. Não, estou brincando. Aqui, você de mão, dá a mão para ela lá. Dá a mão para você lá. Vocês dois são o que, vocês dois aí?
O que vocês são? E quem deu a autorização para vocês namorar? Nossos pais. Cadê seus pais? É o Diogo. Não é pra vocês namorar não, viu? Pode acabar com isso aí. Pode acabar com isso aí. A energia é um negócio tão forte. Como é seu nome? Vanderval? Vanderval, a energia é um negócio tão interessante que o coração, quando é tirado do corpo, ele tem energia própria. Se ainda estiver oxigênio, ele continua batendo, sem estar no corpo. Entende? Continua vivo, fora do corpo. Isso aqui que eu estou fazendo é Jesus. Ele teve que sair do corpo, mas continuou pulsando. Essa pulsação fez com que ele, ao terceiro dia, voltasse à vida. É uma analogia. O que eu quero que você entenda é que quando você está dando a mão para o seu irmão, você está passando forças para ele, está passando energia para ele, está passando vibração para ele. Agora, imagina você agora, assim, toda a manifestação de Deus caindo sobre a tua vida. Caiu sobre a tua vida e você está de mão dada para ele e ele vai passando como um canal. Isso é igreja. Igreja é isso. É essas mãos dadas. E aí, se porventura ter... Como é seu nome, lindinha? Yasmin. Hã? Yasmin. Yasmin, levanta a sua mão, solta a sua mão dela. Segura a mão dele. Agora você soltou a mão dela. Quando há essa ruptura, a energia vai ficar só aqui. Entende? Vai vir de lá para cá, vai ficar só aqui. Por que eu estou dando essa explicação? Porque a igreja tem disso. Nem todo mundo está de mão dadas. E aí, essas 4 pessoas estão unidas, vinculadas na presença. E essas não estão porque não estão vinculadas. Só que essas que estão aqui, acaba meio que criticando aquelas lá. Está dando para entender? Por quê? Porque não estão de mão dadas e também não querem estar. E a igreja, eu estou dando esse exemplo para te dizer que a igreja está nessa fase aqui. Ó. Essa fase. Poucas pessoas estão na presença. É impossível a igreja inteira estar na presença se houver essa ruptura. E eu vi isso acontecer na prática, como pastor. 4 pessoas estavam unidas no mesmo propósito, na mesma unção. Deus derramava o poder e a gente se movimentava um no outro, mas havia sempre alguém que estava com a ruptura. A gente até tentava, coloca a mão lá de novo. A gente até tentava, e aí durante o período, quem está comigo sabe do que eu estou falando, durante o período até ia, mas depois a pessoa soltava de novo, solta de novo, e aí ficava só aqui. E aí a gente ia lá e tentava restaurar de novo, pega de novo. Aí voltava, a igreja ficava oscilando. Já viu isso já? Já viu isso? Aí ficava oscilando. Às vezes estava bem, às vezes não estava. E aí, quando não estava bem, o que acontecia? Soca louvor, né? E ficava louvor mais de 1 hora, 2 horas no louvor. E gritava, aleluia e tal, para tentar fazer ânimo na igreja. Mas assim, solta de novo. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, que a igreja não vai estar vinculada se não tiver união. O que eu quero terminar esse culto é o seguinte: Deus já tirou todo o peso do passado e do presente. Do futuro agora vai depender de vocês, mas do passado e do presente não tem peso nenhum, não tem fardo nenhum. Mas se houver algum de vocês aqui dentro da igreja que estiver com essa ruptura, eu te faço um convite: saia, que você vai atrapalhar a igreja de estar vinculada com esse poder que o Espírito Santo quer trazer sobre a igreja. Amém. Glória a Deus. Então, quando Jesus ele fala: vinde a mim os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está tirando esse peso dessa mentalidade religiosa, mentirosa, e colocaram sobre a igreja. E colocaram sobre você. E colocaram sobre mim.
essa mentalidade que fez eu me sentir inferior. Quantos crentes na igreja complexados? Às vezes está na igreja porque é complexado, porque só consegue se encontrar aqui, né? Porque aqui ele tem amor, mas ele não consegue viver isso na tua essência. Aí quando ele vai para a escola, ele fica ali parado. A pessoa fala, mas esse cara não é crente, ele deveria estar todo enérgico. Ele não é, porque a própria igreja trouxe autocomiseração para ele. A gente tem um monte de eventos, um monte de coisas na igreja que que acham que está ajudando, mas só está autocomiserando pessoas, tirando a potencialidade das pessoas, tirando a força das pessoas. Aí daquele de um jovem desse falar, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, já vai vir um pastor amarrado, irmão, isso é do capeta. Se um jovem desse falar, eu vou comprar uma BMW sim, vou ficar milionário, vai ser tendo isso aí, ó. Isso aí é arrogância. Isso é do diabo, porque não aprendemos a lidar com aquilo que Deus tem para nós. E somos autocomiseráveis. Vivemos sempre comendo rapa. Nunca podemos pensar em coisas maiores ou melhores. Por quê? Esse é o fardo que foi colocado sobre nós, Diego. Que eu e você, enquanto líderes espirituais, precisamos ensinar que não é isso. Que nós temos todos os direitos de ter potência enquanto homens e mulheres de Deus, de alcançar o maior, de fazer como você fez, de estar estudando, como o Marcos faz, de estar estudando, entre outros, de estar buscando, de estar se intelectualizando, de poder chegar em tais lugares e falar assim, eu sou isso aqui. Já pensou se toda a igreja fosse de biólogos, psicólogos, juízes? Não era para ser assim? E por que não é? Porque não incentivamos os nossos jovens a crescer, a evoluir. Tudo que incentivamos ele é o quê? Toca um violão aí para a igreja. Toca uma bateria. Que não é ruim não. Mas só isso. Filho de pastores que eram para ser médicos, doutores. Não são. Por isso que a gente vê aí a medicina sendo tomada pelos ateus, entre outros. Porque não incentivamos os nossos jovens a crescer na vida, mas a se autocomiserar. Não é isso? Todo esse fardo que a religião colocou sobre as nossas vidas, eu estou arrancando profeticamente, como servo de Deus. Amém. Mentalidade altina, entender toda a criação, entender tudo que nós temos de criação, que o Senhor se manifesta não só na igreja, mas se manifesta em tudo que está ao meu redor. Que os anjos estão aqui, em qualquer lugar que eu estiver. Que eu estou conectado com isso. Outra coisa, nunca julgue ninguém. Não seja juiz de ninguém, nem de religião e nem de pessoas. Não faça isso. Mas procure amá-las e entendê-las. Não critica o que você não conhece. Está aí outro julgo que a igreja colocou. Você não conhece a religião e está criticando. Às vezes essa religião tem matriz naquilo que você está pregando, mas você nem sabe porque você é julgador. Está entendendo? Então, sem mais delongas, eu quero profeticamente fazer uma oração dizendo assim: que o Senhor, o incognoscível, Criador do universo, que Ele venha colocar centelhas de poder em cada um de nós. Para que nós venhamos ascender e ter visões muito além daquilo que temos. Sair dessa zona de conforto e dessa visão religiosa para ter uma visão muito mais ampla, como Jesus teve. De entender que o que foi colocado na minha mão é para produzir muito mais do que eu estou produzindo. E muito além daquilo que os outros podem ver. Que aonde eu pisar as plantas dos meus pés, tomarei como herança. Que tudo que eu toque venha prosperar. E que tudo que saia da minha boca, Deus venha honrar. Para que haja alegria e felicidade em qualquer ambiente que eu tiver. Que as pessoas olhem para mim, não como crente, mas como alguém que tem Deus dentro de mim, de nós. E ao olhar para alguém, as pessoas interpretem que você tenha entendimento daquilo que você serve, de quem você serve. Que muitas vezes você não tem entendimento de quem você serve. Compreender, você não vai compreender ele mesmo, mas entender, dá para entender. Então entenda
que o Senhor, Ele é muito mais do que você anda falando por aí. Ou até mesmo que você vive. Entende? É isso que eu tenho para passar para você nessa noite. Obrigado por tudo, obrigado por me chamar. Eu particularmente tenho um carinho muito grande pelo Diogo, quero que ele cresça, quero que ele prospere. Só não consigo estar mais aqui porque moro longe, a demanda sabe como é que é, né? Problemas da vida, situações, mas eu desejo de verdade que ele cresça como pastor. E eu tenho a promessa com ele que até o final do ano que vem o episcopado vai vir sobre a vida dele. Porque eu entendo que o episcopado é isso, é estudar. Você só pode dar o que você tem. E eu vejo ele porque é um cara estudado, é um cara que tem informação. E não é o episcopado no sentido da palavra, como é que eu posso dizer? Ministério. Mas é o que gira em torno, o que Paulo quis dizer para o episcopado. Porque para ser bispo você tem que ter potência. Não é isso? Tem que ter entendimento, tem que ter estudo. Se você não tem, você não é bispo. Né? E é isso. Que ele estude, para que ele possa trazer coisas e mais coisas e mais coisas e mais poder e maldição sobre a vida de vocês. Muito obrigado, tá bom?